Olá, estamos aqui para mais um vídeo interno onde trataremos sobre o assunto pintura laca na engenharia com integração do WPS ERP com o SketchUp, com a biblioteca 3D do SketchUp, né? Grande parte dos nossos clientes então utilizam este recurso da pintura em laca nos produtos, né? E aqui nós temos um dos exemplos, né? Uma das formas que a WPS encontrou para poder dar recursos, dar possibilidades de essa informação ela ser medida, né, a partir do projeto 3D lá no SketchUp, sendo importado, né, feito a integração com o ERP, desde na parte de custos, né, desse processo, envolvendo esse processo e também as informações de material e de produção. Então é um exemplo bem prático, bem objetivo aqui no vídeo que nós vamos tratar. Ele não necessariamente está atrelado a uma realidade de alguma empresa efetivamente falando, né? E também não vai ter valores e referenciais absolutos, né? Então trata-se realmente de um exemplo para que possa instigar aí cada cliente a optar pela melhor opção para a sua realidade. Bom, então vamos lá o exemplo diretamente. Antes de a gente verificar dentro do ERP, eu gostaria de apenas mostrar como que o SketchUp hoje ele faz a exportação dessas informações no XML, tá? Que é a informação que é a base que nós vamos importar depois para o ERP. Então aqui nós temos alguns exemplos de corpos de balcão apenas, tá? Para ser mais simplificado a estrutura, para entender melhor, né? Onde nós temos então a pintura laca em todas as peças desse corpo, né? Então aqui nós temos o corpo, tem o sarrafo, onde ele tem aqui a informação do finish. O WPS Finish ele traz a pintura, tá? E obviamente que a fita de borda vai estar atrelada também a isso, porque a borda ele faz uma concatenação aqui com o finish, né? E também aqui no material, certo? No MDF. Então só para a gente entender essa estrutura, né? Ele vai trazer exatamente a mesma peça que você já tem na sua biblioteca do SketchUp, neste caso, né? Bom lembrar que depois nós vamos mostrar outros casos em outros vídeos. E aí nós temos o finish, tá? Que é o acabamento que vai replicar para o material e para as bordas. Ok, e aqui o que acontece? Lá no SketchUp é aplicado Laca Brilho 3 fazendo um agrupamento de cores. Então vai ter Laca Brilho 3, Laca Brilho 4, Laca Fosco 3, Laca Fosco 4, ou enfim, a nomenclatura que você quiser dar lá dentro do SketchUp. Esse 3 e 4 são identificadores de grupo de cores, né? Então todas as cores quentes são do grupo 2, todas as cores frias do grupo 3, ou eu vou classificar aqui, 3 são as cores num determinado faixa de preço, 4 são as cores numa outra determinada faixa de preço. Então são identificações que cada caixinha de cor lá que você vai ter para pintar a peça, o módulo dentro do Sketch, ele vai gerar uma informação própria aqui de laca, ok? Então, essa informação ela vai vir aplicada aqui em todas as peças, né? A gente pode observar aqui que temos alguns casos, inclusive, que ele trata como fosco, tá? Mas, basicamente, então, não muda nada na operação de quem já tem o SketchUp com biblioteca desenvolvida, né? Seja padrão ou customizada, onde você vai ter as cores lá, as texturas de laca, para fazer a pintura, a renderização, e ele vai exportar dessa forma. E é isso que nós vamos tratar dentro do RP agora, na situação de importação. Então, assim, primeiro aqui na minha base, no meu sistema já está funcionando, então eu vou mostrar o passo a passo do que precisa ser feito no RP para dar esse entendimento. A primeira coisa, tá, você vai ter que fazer dentro do cadastro de produtos aqui, tá? Você vai ter que fazer o seguinte: como aqui no arquivo ele está gerando um MDF laca, nós não vamos trabalhar com essa informação dessa forma. Eu não vou considerar o cadastro de um material MDF laca fosco, porque esse material não existe, né?
Então eu vou ter que adaptar isso aqui. O que eu faço então? A primeira coisa é eu identificar que dentro dos meus produtos eu vou ter que ter algo que represente a laca, tá? Então, se você verificar aqui, eu tenho, por exemplo, algumas coisas cadastradas aqui como laca, tá? Eu tenho catalisador, eu tenho os processos de pintura, eu tenho as peças, né? Os meus componentes industrializados com a identificação de qual tipo de pintura que é. Eu resolvi fazer dessa forma, né? A base prime aqui também, que é um exemplo só, né? O pigmento da cor, né? Então, assim, várias situações aqui. E o principal é esse aqui, né? Ó, laca brilho, base tinta, preço 3, laca brilho, base tinta, preço 4, laca fosca, base tinta, preço 3 e laca fosca, base tinta, preço 4, que são o laca brilho 3, laca brilho 4, que vai vir lá do meu SketchUp, tá? E o que acontece? Eu feito esse cadastro, ele é um produto base, tá? Por quê? Porque dentro dele eu vou ter 3 características importantes que precisa ter para funcionar. O primeiro, eu tenho que ter um acabamento, tá? E esse acabamento eu posso dar o nome que eu quiser aqui. Então, por exemplo, esse produto que é um laca brilho, a base de tinta no preço 3, do grupo 3, eu chamo ele de laca brilho 3. Mas esse laca brilho 3, ele tem que estar linkado com o laca brilho 3 que vem do Sketch, tá? Na mesma situação que é feito com material, quando eu preciso fazer troca de cor e tal, né? Então, ó, laca brilho 3, laca underline brilho underline 3. É assim que eu tenho aqui no meu RP, laca underline brilho underline 3. Código externo, né? Então, sempre que o SketchUp mandar esse código externo aqui, eu sei que é esse material aqui que ele vai ser escolhido, digamos assim, na troca. Por quê? Porque a pintura nós vamos eventualmente utilizar a troca por acabamento, tá? Então, esse meu produto laca brilho base tinta 3 tem o acabamento, que é o primeiro ponto que eu comentei que é importante. O segundo, ele tem que estar num grupo de acabamento, um grupo de transformação por acabamento, para justamente poder fazer a troca. Então ele está só como laca brilho aqui. Por quê? Porque dentro do grupo laca brilho eu tenho os 2 aqui, mas no caso pode ter mais, pode ter 4, 6, 8, conforme a tua necessidade, de produtos cadastrados dentro do mesmo grupo para fazer a troca, tá? A mesma coisa acontece com a fosca. Okay? Então o segundo ponto importante é ter um grupo de transformação por acabamento correspondente ao tipo de laca que nós vamos ter aqui. E o terceiro ponto, então, tá? Além de ter um custo, porque senão não vai importar, né? A gente vai jogar aqui a composição da tinta. Então, toda laca brilho vai uma base prime laca brilho, no meu caso, um catalisador, aqui já medido as quantidades por metro quadrado de pintura, e aqui o pigmento na cor 3, tá? Porque esse aqui é o meu grupo de cor 3, então ele tem um custo X. Aqui dentro esse pigmento e também todos os outros produtos, base, prime, catalisador, eles têm um preço de compra aqui e um custo por metro quadrado já com dedução e venda. Então, se eu vier aqui conferir esse laca brilho 4, ele é o mesmo do 3, só que com a cor laca brilho 4, dentro do mesmo grupo de transformação e com os seus filhos aqui com essa informação alterada. Certo? Então, assim, isso é o primeiro ponto. Depois nós vamos ver que isso aqui nós vamos estar também agregando esse produto base dentro das minhas peças, tá? Que eu vou estar condicionando a laca. Então, por exemplo, base balcão laca brilho. Se nós abrirmos essa base balcão laca brilho, ele vai ter aqui como filho, além dos processos eventuais, que são os meus processos de corte, borda, montagem, usinagem, tem uma pintura laca brilho. Por quê? Porque eu tenho essa operação interna dentro da minha empresa e tenho um custo para isso. E tenho laca brilho base tinta 3, ó. Mas é genérico, tá? Poderia ter um outro genérico que vai fazer a troca. Se vier 3, vier 4, vier 5, a gente vai ver que isso vai fazer a troca certinho. Além do meu MDF aqui também, que no caso é inserido diretamente pelo RP, mas vai ter casos, tá?
que o próprio sketch vai mandar. Nesse exemplo aqui, eu estou fixando o material. Por quê? Porque toda vez que eu faço laca, tá, na peça, eu uso MDF branco e fita de borda branca. No teu caso, por exemplo, pode ser que seja MDF cru com fita de borda de papel, então cada empresa tem uma realidade. No meu caso, eu fixei dessa forma. Se fosse uma peça normal aqui, se fosse uma base de balcão normal, ele viria apenas com os processos, porque os materiais iam vir diretamente do sketch. Lá o MDF, o código do MDF, o código da borda. Nesse caso, eu estou fazendo esse vínculo assim, por quê? Porque eu não quero que entre uma borda laca brilho, porque não existe, e também não quero que entre um MDF laca brilho, porque também não existe, e eu corto com o branco, ok? Então eu fixei aqui nas peças. E o outro detalhe importante da peça é que ele não está com o código padrão dele, que é BASBAL, que é de base balcão, ó. Ele tem um LB de laca brilho. Se você observar o fosco, ele vai ter um LF de laca fosco, tá? Isso a gente vai entender depois, quando eu mostrar lá nas configurações de importação, que nós criamos uma regra para que o sistema entenda e interprete isso, tá? E facilite para que você tenha identificação da peça que é laqueada lá na etiqueta de produção, já nas tuas listagens do sistema, além de toda a separação de material de pintura, custos para orçamento e também os custos de processo que vão te gerar lá a carga produtiva depois também. Então vamos lá, entendemos o que a gente precisa fazer de cadastro de produto. Só recapitulando, os acabamentos que tem que estar emparelhados, como qualquer outro que vai fazer troca, tá? O laca brilho 1, laca brilho 2, laca brilho 3, 4. As peças cadastradas e inseridas essas informações de processo de laca e também o código que foi alterado, e daí os materiais da laca, né, os materiais de compra e tudo mais, que esse cadastro base aqui. Então esse passo mais ou menos que a gente acabou de fazer, vocês vão ter que fazer aí também. Ok, indo agora então para a minha ordem de produção, tá? Eu já tenho uma ordem de teste aqui feito para laca. Então, antes de importar o arquivo, eu vou mostrar justamente essa nossa configuração, tá? O que a gente altera, o que é feito ali para poder fazer essa interpretação do produto laca. Então, aqui no código, uma das primeiras coisas que eu faço então é o seguinte: desabilitar os materiais, tá? O MDF e a fita de borda, no caso, quando é laca. Então eu coloco aqui um WPS Code, uma regrinha, né? Vocês sabem como inserir essa regra aqui, né? O WPS Code, ele é igual a 0, certo? É igual a nada. Por quê? Porque daí não é uma peça, ele vai ser um material. E o WPS Material Code contém laca? Contém, né? Se a gente observar aqui, ó, o MDF ele não tem WPS Code, mas tem o Material Code e contém laca, tá? Então, se eu tenho isso, o que eu faço então? Eu retorno nada, retorno em branco, tá? Assim, dessa forma, ele sabe que o MDF nesse caso não vai entrar, ok? E a mesma coisa eu faço, então, com a borda, tá vendo? Se o WPS Code contém bore, então a borda aqui, o WPS Code contém bore? Contém. E o WPS Code também contém laca? Contém, né? Contém laca também. O que eu faço com ele então? Também retorno 0. Então a fita de borda também não vai entrar. Nesse caso eu elimino os materiais de laca e insiro aqueles brancos que eu já botei fixo lá na peça, né? Bom, beleza. E aqui nós temos então a regrinha do código, né? Que eu acabei de mostrar lá as peças que agregam o LB e o LF. Então eu tenho, ó, se o WPS Code for diferente de nada, ou seja, tem um WPS Code, né? Tem um código ali. E o Finish contém laca brilho, então ele pega e faz WPS Code concatena com LB. Então vai ficar o código da peça mais LB. E a mesma coisa para o laca fosco, tá? Laca fosco aqui ficou da mesma forma, ok? Então é isso. Essas são as regras iniciais.
tá? Que a gente precisa saber para poder funcionar a questão da importação para a laca, certo? Na quantidade não muda nada, na descrição, largura, altura, profundidade, essas coisas não muda nada, é o padrão já que acontece normalmente. Então, quando eu importar, essa é a forma mais simples de fazer isso aí, né? Porque daí você não precisa modificar nada na tua engenharia do SketchUp e tem algumas modificações no RP que você vai fazer. Então, ó, ele importou um corpo balcão montado com as suas dimensões e aqui dentro eu tenho então as peças já na cor que veio do sketch. Então, laca fosca 4. Então, ele já pegou todas as peças foscas e dentro delas, por exemplo, tem o MDF branco e tem um laca fosco tinta pintura 4 aqui calculado, além do processo, tá? E obviamente que dentro disso eu vou ter então as características da tinta mesmo na cor aqui, laca fosca 4, tá? Vamos pegar aqui um outro, segundo exemplo, laca fosca 3, ó. Então a mesma coisa, ele fez a troca, substituiu para laca fosca 3 e aqui sinalizou então com o 3, certo? Então funcionou, né? Vamos ver se o brilho também funcionou. Laca brilho 4, temos aqui as informações com a cor, tudo certinho, funcionando, né? Dá para observar que as nossas regras aí funcionaram. Então isso fica prático, tá? A gente vai ver por que fica prático. Porque quando eu gerar uma lista de corte, vamos fazer esse exemplo aqui agora. Quando eu gero uma lista de corte, ele gera a lista de corte exatamente nos materiais que eu vou ter que cortar, que eu vou poder otimizar junto com outros lotes, que eu vou poder fazer a utilização de sobras, né? Então, a única coisa é que ele me identifica pelo nome da peça, que vai obviamente sair na etiqueta, né? Qual que é a minha cor, né? Qual que é a pintura que eu estou usando, tá? Laca fosca, laca brilho. E aí tem um grande detalhe, né? Vamos lá. Deixa eu gerar esse Excel aqui para a gente poder fazer vamos gerar essa lista como teste pintura, só para a gente observar alguns detalhes aqui. Ó, então, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui? Nós temos aqui todas as informações normais de corte, né? Nós temos aqui no itinerário, ó, como eu selecionei processos de pintura, ele já saiu no itinerário para na etiqueta sair essa questão da pintura, o que é muito positivo, né? Para você poder direcionar a produção, tá? Também tem toda a identificação da peça já atribuindo essa questão da pintura, né? Que também é importante. E ainda, eu acredito que não saiu aqui, mas dá para a gente fazer aqui uma simulação que é o seguinte, tá? Existe um texto aqui, que é um texto aggregate, que sai nesse campo texto aqui, certo? No meu caso aqui está saindo do canal, porque eu fixei em algumas peças que tem rasgo de canal essa informação. Mas vamos fazer um teste, tá? Para que a gente faça com que na peça saia também a informação da pintura, tá? Para ir justamente para essa lista de corte, que para nós vai ser importante para depois abrir no Optimizer essa informação, fazer a otimização e sair na etiqueta, tá? Então vamos lá. Aqui eu posso entrar novamente na minha configuração, tá? Vamos aqui em laca e aí eu tenho aqui um cara chamado texto que está pegando um text aggregate, tá? Então eu vou criar uma regra aqui, tá? Vou jogar ele aqui para cima e vou criar duas validações, né? Que é se o WPS Code for diferente de nada, ou seja, se ele tiver alguma informação, que é o caso da nossa peça aqui, né? Se o WPS Code for diferente de nada e se o finish, tá? Se o WPS finish, que é o acabamento, ele contém a palavra laca, tá? Então nós vamos botar assim exatamente como está lá no nosso arquivo, que é o nosso caso aqui. A peça, o WPS Code contém alguma coisa e o finish contém laca, tá? Então nós vamos fazer um retorno aqui, nós vamos fazer um concat para concatenar,
vamos botar aqui pintura, dois pontos, ponto e vírgula, e vamos botar o próprio finish, que vai dar a informação da laca que nós vamos pintar. Ok? Então, vamos ver que resultado isso vai dar, né? Como isso vai fazer a informação depois chegar lá na minha lista de corte e, consequentemente, ir para a etiqueta. Ó, então, toda a minha peça vai sair um texto pintura laca fosco 3 ou pintura laca brilho 4 e assim por diante, tá? No texto, essa informação, então, por sua vez, vai sair aqui na nossa lista de corte. Tá aqui no texto, tá? Então, bacana. Aqui ainda concatenou alguns que eu já tinha o canal escrito ali, né? Então ele acabou pegando os dois também, mas é só para dar um exemplo que isso aqui, consequentemente, depois vai sair na etiqueta e nas informações da peça, então, para você saber qual é a cor que vai ser pintado. Mas, importante ver que, além disso, o teu corte vai sair no material certinho, que é o branco. Os teus custos foram gerados de uma forma bem automática, né? Tanto que se nós entrarmos aqui num orçamento, nós conseguimos ver isso também, tá? Então está aqui, ó, importado, né? E nós temos aqui as diferenciações de preço justamente, ó. Um laca fosco 3, ele saiu num preço de 446. O laca fosco 4, por ser uma tinta com um grau de preço diferente, saiu um pouco mais caro. E assim a mesma coisa para as duas brilho, né? Então dá para verificar que realmente é possível você fazer essa mensuração de preço, né? Mensurar os preços certinhos dos produtos aí com essa informação da laca, feito esse trabalho dentro do RP. Voltando para a nossa ordem, então, ainda nós temos aqui toda a questão de reserva de materiais. Então eu vou reservar os materiais que eu vou utilizar para pintura, né? Tanto para fazer a compra como para fazer a baixa de estoque, tá? Também faço a reserva correta do material branco, que é o material que eu realmente corto para fazer os materiais em laca, e também as operações, porque eu inseri ali as informações de tempo de pintura, o que vai me gerar um volume de produção, apontamento de tempo para custos e estatística e tudo mais. Então fica um trabalho completo, fica uma integração completa, a possibilidade de fazer essa junção entre informações de laca lá do SketchUp com o RP. Esse é um dos exemplos. Nós temos outras formas de fazer, considerando aí uma pintura diferenciada, onde eu posso pegar camadas de pintura onde eu vou ter só parte da peça pintada, ou duas faces, ou face e topo. Então são várias formas aí de a gente fazer, e algumas vão estar sendo trabalhadas um pouco mais a informação no SketchUp, outras diretamente aqui no RP, como esse exemplo aqui que eu dei. Então fica aí a dica para resolver algumas situações dessa parte de pintura de laca, né? E obrigado, até o próximo vídeo.